Senhores vereadores, público presente, imprensa, internautas, iniciamos neste momento a 76ª Sessão Legislativa de 2015. Agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao senhor secretário que efetue a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Assim farei, senhor presidente. Vereador Carlos Eduardo Zamparetti da Silva, presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros, presente. Vereador Edson José presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Vereador Heraldo Pereira da Silva, presente. Vereador Gelson José Bento, presente. Vereador Gilson Paz Vieira, presente. Vereador Jairo de Espaço Cascais, está ausente, é o prefeito em exercício. Vereador João Gonçalves Fernandes, está ausente com justificativa. Vereador Joel Geraldino de Almeida, presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Moradino, está ausente com justificativa. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis, presente. Vereador Matusalém dos Santos. Vereador Newton de Campos, presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio, presente. Vereador Vanor Reza, presente. Decoro, senhor presidente. Solicito ao vereador Joel Geraldino de Almeida para efetuar a oração desta sessão. Boa noite, senhor presidente em exercício. Boa noite a todos os vereadores, público aqui presente, imprensa, funcionários da casa, internautas. Oração do dia 26 de 11 de 2015. Ilumina, ó Senhor, a face de teus servos, para que te possam contemplar. Purifica seus corações, a fim de que se volvam para o mérito de tuas bênçãos celestiais, e reconheçam aquele que é manifestante de ti próprio e a aurora da tua essência. Em verdade, és o Senhor de tudo. Nenhum Deus há a não ser tu, o absoluto, a quem tudo é submisso. Amém.
Conforme os artigos 165 e 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloco em apreciação a ata da 75ª Sessão Legislativa Ordinária de 2015, realizada no último dia 23 de novembro. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado, considera-se aprovada a ata da 75ª Sessão Legislativa Ordinária de 2015, conforme realizada no último dia 23 de novembro. Solicito ao senhor secretário, todos estão aí, né? Deu, né? Solicito, nós queremos agradecer a presença de todas as pessoas que nos acompanham na galeria, agradecer à imprensa, os internautas, servidores, a todos os vereadores presentes, uma boa noite a todos. Nesta sessão, nós teríamos, em atendimento ao requerimento 923/2015, apresentado pelo vereador Evandro Souza de Almeida, da bancada do PMDB, nós iríamos estar recebendo aqui na casa representantes da Gerência de Desenvolvimento Ambiental da Fundação de Meio Ambiente, Fátima, e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Ontem, final de tarde... também SIDASC. E SIDASC, exatamente. E ontem, final de tarde, nós tivemos a solicitação dos meus que transferíssemos para por uma dificuldade de agenda e de um dos componentes. Então, neste momento, não teremos na noite de hoje a visita que havia sido programada anteriormente. Conforme determinado pela resolução 004/2013, não haverá apresentação de matérias individuais ou coletivas. Então, passaremos, portanto, para a ordem do dia da presente sessão. Iniciando a ordem do dia da presente sessão, solicito ao senhor secretário que refaça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de quórum regimental. Vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva. Presente. Vereador Clodoaldo de Medeiros. Presente. Vereador Edson José Firmino. Presente. Vereador Evandro Souza de Almeida. Presente. Vereador Heraldo Pereira da Silva. Presente. Vereador Gelson José Bento. Presente. Vereador Gilson Paz Vieira. Presente. Vereador Jardim Espaço Cascais, está ausente, prefeito em exercício. Vereador João Gonçalves Fernandes, está ausente com justificativa. Vereador Joel Geraldino de Almeida. Presente. Vereador Júlio César Ângelo Rodrigues, presente. Vereador Lucas de Souza Meradini, está ausente com justificativa. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Matusalém dos Santos. Presente. Vereador Milton de Campos. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio. Presente. Vereador Vanor Rosa. Presente. Decoro, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário. Eu gostaria de relatar que o primeiro e segundo projeto, eles estão prejudicados pela ausência do autor proponente. Então, nós vamos direto ao terceiro projeto, já que o projeto só pode ir para a pauta e só pode ser votado com a presença do autor do projeto, que é o vereador João Gonçalves Fernandes, que tem ausência justificada já apresentada a esta casa. Então, vamos ao terceiro projeto da ordem do dia. Esse projeto é de lei ordinária 215/2015, autoria do vereador Edson José Firmino, que obriga as empresas de transporte coletivo a fornecer a todos... Não, ele não tem problema, é só publicação, não tem nada, eu vou explicar para vocês. Se vocês acharem não há problema, vocês peçam isso. Tá. Ah, sim. Perdão, senhor secretário, eu já emendei aqui. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do terceiro projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Projeto de Lei número 215/2015 obriga as empresas de transporte coletivo
a fornecer a todo cidadão o acesso ao manifesto de viagem que comprove o preenchimento das vagas destinadas às pessoas com idade superior a 60 anos, conforme lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso. Artigo 1º. Todo cidadão tem direito ao acesso ao manifesto de viagem fornecida pela empresa de transporte, que comprove o preenchimento das vagas destinadas às pessoas com idade superior a 60 anos, conforme lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso. Artigo 2º. Esta lei deverá ser obrigatoriamente afixada no balcão de atendimento ou guichê da respectiva empresa, em local visível ao público. Artigo 3º. O não cumprimento desta lei resultará em multa de UFM por reclamação comprovada. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Tubarão, 10 de agosto de 2015, é assinado pelo propositor, o vereador Edson José Firmino. Em discussão, eu vou discutir até para esclarecer aos vereadores que possuem qualquer tipo de dúvida. Senhores vereadores, esse projeto é só para que as pessoas tenham, já é um direito constitucional, mas a gente está reforçando, que ele seja publicado, seja fixado lá o número da lei em que o cidadão tem direito e acesso à informação do manifesto. A preocupação aqui é o seguinte: muitas vezes a empresa não é aqui de Tubarão nem é interno, tá? Não é as empresas que prestam serviço internamente aqui dentro do município. Mas, às vezes, o cidadão de mais de 60 anos, que tem o direito já de 65 anos, não estão mexendo em idade nada. Só para deixar claro, porque esse fator de mexer em idade tem gerado muita polêmica em discussão. O vereador Neno apresentou já um projeto, sabe o quanto gerou esse tipo de dificuldade. Mas aqui é só que ele tem o direito ao acesso, e eu até estive na empresa Reunidas, lá, porque o cidadão disse, eu cheguei lá e disseram que as vagas já estavam preenchidas. Então, aí ele tem o direito a acesso ao manifesto, ou seja, eles têm lá o manifesto com o nome daquele cidadão que já está lá em Joinville, ou lá em Florianópolis, que ele já pegou lá, porque as vagas dentro da empresa de ônibus, elas são limitadas, se eu não me engano é 5, os acima de 65 anos. Então ele vai ter o direito, ele vai chegar lá, vai estar exposto à lei, e ele vai chegar lá e vai dizer, eu gostaria de acesso ao manifesto. Aí o manifesto está à disposição para ele saber o nome do cidadão que realmente está ali pegando e que com acesso ao direito aquele da isenção do interurbano. Apenas isso. Não, mas é a lei. Eu estou só repetir a lei, tá? Conforme lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. Eu não alterei nada. E é acesso ao manifesto. Eu não entrei em alteração de idade, nada. Vereador Edson Firmino, apenas para tirar a dúvida, é que 60 anos que está colocado aqui no projeto, não é 65? Não, até o senhor acabou levando uma dúvida, eu solicito a casa que dê uma verificada, temos tempo para isso, na lei 70.741, de 1º de outubro de 2003, se puderem ter acesso aí, para ver se a lei prevê 60 ou 65. Não, se for 65, ficará o que a lei prevê, apenas o acesso ao manifesto. 10.741, de 1º de outubro de 2003. É 60 anos a lei federal, vereador Evandro, só para clarear, é 60 anos. Nós não estamos alterando a lei, tá, vereador? Só para deixar claro. Tá. Então, é isso que eu gostaria de salientar aos vereadores, para deixar claro, porque eu sei que as dificuldades que as empresas às vezes têm tido, e daqui a pouco alguém pode pensar que estamos interferindo nisso. Não, em momento algum estamos alterando qualquer coisa. Apenas estamos dando direito ao cidadão que veja o manifesto daqueles que já adquiriram lá a sua passagem dentro dessa cota dos idosos. Muito obrigado, senhores.
Vereador Edson Firmino, por mais que o senhor tenha colocado a explicação, mas eu ainda estou grilado com algumas situações no qual eu gostaria de fazer a solicitação de vista desse projeto e prometo que breve retornarei com o mesmo. Até porque existia um projeto na casa onde o próprio vereador Vanor Rosa colocaria em votação, e eu também era um dos vereadores do qual estava vendo da possibilidade... Já colocou em pedido... Só para dizer o motivo, a princípio. E o vereador Vanor Rosa tratava na questão nessa dos 60 anos, né, vereador Nando? Então, eu quero observar porque naquele momento estava empacando, porque existiam 65 anos da alteração e hoje fala nos 60 anos. Então, apenas para observar, porque até então podemos juntos, se der certo, já colocar junto aquele projeto que é do próprio vereador Vanor Rosa, para que seja feito um projeto só com tudo isso, tá certo? Então, peço isso. Sem problema, vereador. Coloco em votação o pedido de vice-vereador Evandro Souza de Almeida. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vice-vereador Evandro Souza de Almeida pelos presentes da casa. Solicito à casa que já possa providenciar uma cópia do projeto para entregar ao vereador Evandro Souza de Almeida. Agradeço a casa. Projeto de lei ordinária 260/2015, estou com o hábito de ler agora, já estou com função de secretário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do quarto projeto constante da ordem do dia na presente sessão. Projeto de lei número 260/2015, 115 na origem, de 2 de outubro de 2015. Convalida e autoriza acordo de cooperação técnica entre o Poder Executivo e a União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM. O prefeito municipal de Tubarão faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o convalidado o acordo de cooperação técnica entre o Poder Executivo e a União, por intermédio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, visando instrumentalizar as comunidades que vivem em áreas de risco para obtenção de dados pluviométricos e acessíveis em tempo real. Artigo 2º. Autoriza o Poder Executivo a receber por doação através da União, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, 5. Pluviômetros, semi-automáticos, modelo CEMADEM, composto por pluviômetro de báscula, caixa de acondicionamento do Datalogger. É isso, vereador. Visor digital, display, para visualização local dos dados coletados em software, no valor de R$ 22.040,90. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registro de Públicas, Tubarão, 8 de outubro de 2015, vem assinado pelo prefeito municipal João Olavo Falquete. Coloco em discussão o referido projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o projeto de lei ordinária 260/2015, 115/2015 na origem, de autoria do Poder Executivo em sua primeira votação. Pergunta ao senhor secretário se há requerimento para apreciação de matéria em regime de urgência. Senhor presidente. Peço então a leitura do requerimento e depois nós vamos então ler os projetos individualmente. Requerimento número 1035/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que se inscreve após a vida disciplinária solicita o envio do seguinte requerimento destinado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão em exercício. Os vereadores abaixo inscritos na forma regimental solicitam que entregue a ordem do dia da presente sessão ordinária, com trâmite em regime de urgência especial, dispensados os pareceres das comissões técnicas e redação final os seguintes projetos. Primeiro, projeto de lei complementar número 015/2015, 012/2015 na origem, que autoriza o município a adquirir através de
desapropriação à área de terra de propriedade de Zenilton Nunes ou a quem tem direito, destinada à regularização de área que corta o traçado da rua Plácido Brás Fernandes, PBR 470, localidade de Jararaca. Segundo, projeto de lei ordinário número 276/2015, 121 na origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação de dotação no valor de R$ 201.812,70. Terceiro, projeto de lei ordinário número 278/2015, 126 na origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta do excesso de arrecadação, totalizando o valor de R$ 602.543,44. Quarto projeto de lei ordinário número 279/2015, 127 na origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação de dotação orçamentária, totalizando o valor de R$ 1.060.358,97. Quinto, projeto de lei ordinário número 293/2015, 129 na origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação de dotação orçamentária, totalizando o valor de R$ 82.000. Sexto, projeto de lei ordinário número 294/2015, 130 na origem, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação de dotação, totalizando o valor de R$ 48.017,99. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2015, assinado pelo presidente, vereador Edson José Firmino. Nós temos mais requerimentos em regime de urgência, senhor secretário. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer até a leitura do mesmo, antes de pormos até em votação o primeiro e o segundo requerimento. Requerimento número 1034/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que se inscreve após ouvir este plenário solicita o envio do seguinte requerimento destinado ao excelentíssimo senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão em exercício. Os vereadores abaixo inscritos, na forma regimental, solicitam que entregue a ordem do dia da presente sessão ordinária, com trâmite em regime de urgência especial, dispensado os pareceres das comissões técnicas em redação final, o projeto de lei ordinário número 225/2015, que dispõe sobre a presença de doula durante o parto nas maternidades situadas no município de Tubarão. Sala das Sessões, de 26 de novembro de 2015, vem assinado por todos os vereadores que aqui estão presentes. Eu gostaria de convidar a representante das doulas e a representante também dos hospitais para que elas pudessem ocupar aqui a nossa galeria de honra, por gentileza, até para que as pessoas possam também, os representantes também do hospital ou da classe médica também, por favor, possam ocupar a nossa galeria de honra. Nós vamos, então, colocar em votação o primeiro requerimento, o requerimento 1035/2015, já lido pelo senhor secretário. Coloco em votação, em discussão, o referido requerimento. Senhor presidente, questão de ordem. Como existe esses... Senhor presidente, os projetos que estão em regime de urgência, o 3, 4, 5 e 6, são todos de suplementação. E, então eu acredito que o 2 não, né? Não. Um é de rua, o outro... o resto é tudo suplementação. O que é suplementação orçamentária? Apenas a leitura da emenda do projeto, até porque para não ter que estar fazendo toda a leitura... Não, só o valor da emenda do projeto. Né? Eu faço a leitura e o valor, porque não há necessidade de fazer a leitura de todo o projeto, são apenas números, né? Vários códigos que tem, então já limita um pouco, porque é uma licença. Coloco em apreciação a proposição apresentada pelo vereador Evandro Almeida, que se faça a leitura apenas das emendas dos projetos 2 ao 6 do requerimento 1035/2015. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado
por unanimidade dos presentes, a leitura apenas da ementa, relatando que na leitura da ementa já constará a leitura do valor suplementado. Solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro projeto de lei complementar número 015/2015, 012/2015 na origem. Projeto de lei complementar número 015/2015, 012 na origem, de 18 de novembro de 2015, autoriza o município a adquirir através de desapropriação área de terra de propriedade de Zenilton Nunes ou a quem de direito, destinada à regularização de área que corta o traçado da rua Plácido Braz Fernandes, PBR 470, localidade de Jararaca. O prefeito municipal de Tubarão faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública uma área de terra de propriedade de Zenilton Nunes, CPF número 399-231-18991, e sua esposa Elisa Gonçalves Nunes, CPF número 902-698-229-34, ou a quem de direito, inserida na matrícula número 53085 do segundo ofício do cartório de registro de imóveis na comarca de Tubarão, com área total de 589.132 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. Inicia-se a descrição deste perímetro na vértice V04 de coordenada UTM 689.592.7347, ME 68.545.33.9907 fazendo extrema com PBR 470, Rua Plácido Braz Fernandes, seguindo com 12 metros até a vértice 05 de coordenadas 689.601, 7.489 ME e 68.545.41.9102 MS, deste segue até o vértice 08 de coordenadas 689.556.0045 ME e 68.545.67 1468 MS, com uma distância de 49,445 metros, extremando com terras de Zenilton Nunes. Deste segue até o vértice V01 de coordenadas 68.907.5 3.284 ME e 685.410.1 9.111 MS, com uma distância de 12 metros, extremando com PBR 470, Rua Plácido Braz Fernandes. Deste segue, finalizando ao vértice V04 coordenadas UTM 68.95.92.73.47 ME e 68.54.533.9907 MS, com uma distância de 49,445 metros, extremando com terras de Zenilton Nunes. Artigo 2º. Fica o município de Tubarão, através do chefe do Poder Executivo, autorizado a adquirir, por compra ou por desapropriação amigável ou judicial, a área de terra descrita no artigo 1º. Artigo 3º. O imóvel a ser desapropriado será destinado à regularização da área que corta o traçado da Rua Plácido Braz Fernandes, PBR 470, localizado de Jararaca, e foi avaliado em R$ 3.475,88 por empresa contratada através do processo licitatório de credenciamento, dentro das normas expressas da ABR 4.653.1, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme Lei Municipal número 4.327/2015. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se e publica-se Tubarão, 18 de novembro de 2015. É assinado pelo prefeito municipal João Olavo Falquete. Em discussão, o referido projeto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o projeto por unanimidade dos presentes. Solicito, então, o senhor secretário que faça a leitura do segundo projeto de lei, no caso, a ementa do projeto de lei ordinária número 276/2015, 121/2015, na origem. Projeto de lei número... Só uma questão de ordem. Poderia ler todos e votar em bloco, né? Porque todos são de suplementação.
Coloque em apreciação a proposição do vereador Nilton Campos que sejam lidos todos os projetos de suplementação às emendas e depois sejam votados todos em bloco. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a proposição do vereador Nilton Campos em ler todas as emendas do projeto 2 ao 6 e que a votação seja em bloco. Solicito então ao senhor secretário que faça a leitura, até se os secretários quiserem aí fazer alternância para não cansar, mas fique à vontade. A leitura do projeto 2 ao 6 e das emendas desses projetos. Assim farei, senhor presidente. Projeto de lei número 276 de 2015, 121 na origem, de 27 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta da anulação da dotação no valor de R$ 201.812,70. Projeto de lei número 278 de 2015, 126 na origem, de 9 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta do excesso de arrecadação, totalizando o valor de R$ 602.543,44. Por questão de ordem, o senhor leu o projeto número 3, tá? Ah, o senhor já tinha lido o 2? Agora está lendo o 3, é isso? Então, siga com a leitura. Projeto de lei número 279 de 2015, 127 na origem, de 9 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação da dotação orçamentária, totalizando o valor de R$ 1.060.358,97. Projeto de lei número 293 de 2015, 129 na origem, de 18 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação de dotação orçamentária, totalizando o valor de R$ 82.000. Projeto de lei número 294 de 2015, 130 na origem, de 19 de novembro de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por conta de anulação de dotação, totalizando o valor de R$ 48.017,99. Eram esses, senhor presidente. Coloco, então, em discussão todos os projetos lidos do número 2 ao número 6, do requerimento 1035/2015. Em discussão. Em votação, os que forem favoráveis aos projetos lidos permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os projetos de lei ordinária número 276/2015, 121/2015 na origem, o projeto de lei ordinária 278/2015, 126/2015 na origem, o projeto de lei ordinária número 289/2015, 127/2015 na origem, o projeto de lei ordinária 293/2015, 129/2015 na origem, e o projeto de lei ordinária 294/2015, 130/2015 na origem. Solicito ao senhor secretário, então, que faça a leitura do outro projeto em regime de urgência. Senhor presidente, eu gostaria também de solicitar que esse projeto, visto que já teve sua leitura completa, possível apenas a emenda e as emendas possivelmente devem estar sobre a mesa. Coloco, então, em apreciação a proposição do vereador Nilton Campos, que sejam lidas apenas a emenda e as emendas, que se elas tiverem, e tem, a gente sabe que tem por uma discussão que teve nessa casa, do referido projeto. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a proposição do vereador Nilton Campos, que se faça então somente a leitura da emenda e das emendas do projeto de lei, do requerimento do projeto de lei 225/2015. Projeto de lei número 225/2015 dispõe sobre a presença de doula durante o parto nas maternidades situadas no município de Tubarão. Pode fazer a leitura das emendas. Senhor presidente, temos uma emenda aditiva e uma emenda modificativa.
Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 225/2015. Acrescenta-se parágrafo único ao artigo 4º do texto do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo único. Competirá ao órgão gestor da saúde municipal a aplicação das penalidades de que trata esse artigo, conforme estabelecer a legislação própria, que disporá ainda sobre a aplicação dos recursos delas decorrentes. Sala das sessões, de 25 de novembro de 2015, e assinado pelo propositor, o vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva. Também temos, senhor presidente, a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 225/2015. Modifica-se o artigo 6º do texto do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos 120 dias após a data de sua publicação. Sala das sessões, de 25 de novembro de 2015, também assinado pelo propositor, o vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva. Em discussão, as emendas do projeto 225/2015. Eu queria discutir. Com a palavra, o vereador Carlos Zamparete. Boa noite, presidente, novos vereadores, funcionários da casa, imprensa, público aqui presente, especialmente as doulas, funcionários do hospital. Essas emendas vieram assinadas por mim, mas se originaram ontem na nossa reunião, que estivemos aqui às 15 horas, onde tivemos vários vereadores e representantes do movimento das doulas e representantes do hospital. Uma é aditiva, né, que trata-se de quem vai fiscalizar, regularizar, que será a Secretaria da Saúde, né, do nosso município, e a outra é substitutiva, que vai passando, após ser sancionada, seria 60 dias, passará para 120 dias. Para que isso? Para o hospital poder se organizar, né, até porque esse movimento pegou grandes proporções e será uma segurança essa organização do hospital, para o hospital, para saber quem vai entrar no cadastro, e para as próprias doulas, né? Porque, como eu falei, pegou grande proporção, como tem financeiro envolvidos, daqui a pouco vai começar a cair doula de paraquedas, e aí vai prejudicar até as doulas que temos aqui na galeria, que estão à frente desse movimento, que se qualificaram, né? Então, esses 120 dias vão para o hospital se organizar, e para não prejudicar nem o hospital e nem as doulas. Depois eu volto para discutir o projeto, presidente. Ainda em discussão, as emendas apresentadas. Você vai discutir as emendas? Então, coloco em votação as emendas do projeto 225/2015. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovadas as emendas lidas pelo secretário do projeto de lei 225/2015. Coloco, então, em discussão o projeto 225/2015. Quem gostaria de discutir? Alguém? Vereador Paulo Henrique Lúcio. Depois, vereador Carlos Zamparete. Vereador Evandro Souza de Almeida, na sequência. Peço ao secretário que possa fazer a... E o vereador Joel. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, às doulas, ao hospital, aos funcionários do hospital, a comunidade aí que nos prestigia, tanto familiares, doulas, mães, pais, avós, aos funcionários do hospital que também estão presentes aí na nossa galeria, imprensa. Eu queria só, rapidamente, depois de tanto tempo que esse projeto vem sendo gestado, né, ele não tem pai no sentido da acepção da palavra, mas ele tem responsáveis, que somos todos nós envolvidos nessa causa, que trouxemos para essa casa e tão bem foi acolhido, tão bem foi compreendido e discutido. Eu fico muito feliz na noite de hoje, após a compreensão, né, de ambos os lados. Eu acredito que um ganho maior dessa causa foi o diálogo, né, que tanto o hospital quanto doulas conseguiram fazer, e eu tenho certeza que vai melhorar a relação
porque tanto um quanto o outro são responsáveis pelo bem-estar das gestantes, né? Então, nós caminhamos num novo momento na cidade de Tubarão, e creio que quem está aqui hoje pela terceira vez, né, vai sair mais feliz hoje, e porque é fruto, um projeto um pouco assim, a gente discute, a gente tenta aperfeiçoar o máximo possível. Claro que sempre ficam algumas arestas, mas eu acredito que nós conseguimos dar um passo de qualidade na cidade, e tanto o hospital quanto os profissionais doulas que ali agora conseguem ter seu acesso, vão continuar a prestar bons serviços. Não é essa lei que vai garantir bom serviço. Essa lei vem para contribuir, porque o bom serviço já vinha sendo prestado tanto pelo hospital quanto por vocês, doulas. Então, essa lei ela vem regulamentar, vem facilitar, é um instrumento facilitador, né? Então, eu queria de coração agradecer a quem se empenhou nessa causa, a quem contribuiu para aperfeiçoar o projeto, e dizer que onde há diálogo, as coisas caminham melhor. E, como eu disse aqui na quarta-feira, agora os vereadores saem de cena. Saem de cena. Quem são os protagonistas são vocês, doulas e o hospital. Que daqui para frente o trabalho continue com mais harmonia, com a relação de respeito, de ética, que eu sei que já existe e que vai aumentar. Então, de coração agradeço a todos vocês que apoiaram, que se manifestaram, quer na imprensa, quer nas redes sociais. E é por aí, quando a gente se manifesta de forma organizada, as coisas acontecem, as coisas saem do papel. Por isso, mais uma vez, o meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Zamparete. Presidente, vereadores, público presente, subo novamente à tribuna, usando um termo muito bem colocado pelo vereador Nilton de Campos ontem na nossa reunião. O vereador Nilton de Campos falou que um projeto de lei bem votado, bem explicado, ele vai para a gaveta porque as partes se entenderam. E como estava indo, faltava uma parte se manifestar. E eu fui mal interpretado. Nenhuma hora eu fui contra as doulas. Eu só gostaria de exatamente isso, que ficasse um projeto de gaveta. Fosse sancionado pelo prefeito, aprovado pelos vereadores, sancionado pelo prefeito, mas ficasse de gaveta. Porque as partes estavam se entendendo. Vou usar um exemplo. O vereador Matuza, que faz parte do movimento sindical, sabe. A gente usa a CLT quando dá problema de uma das partes. Senão a CLT vai ficar guardada. E essa foi a intenção do vereador Zamparete. Nenhuma hora contra o movimento da doulas. Eu só queria ver isso, ó. Doulas e hospital, um do lado do outro, e já conversando. E foi justamente isso que foi solicitado para mim no início. Ter uma porta de entrada com o hospital. E foi isso que eu busquei. E isso que deu certo. Então, hoje, votarei com uma convicção muito grande. Pressão popular é importante? É. Mas a gente tem que votar na forma técnica, a gente tem que pensar, porque às vezes vocês não estão aqui, e está aqui na casa um projeto que pode tanto beneficiar ou prejudicar. Então, essa foi a maneira. E para não ficar nenhuma dúvida, presidente, sobre a intenção dessa casa no movimento da DOA, nesse projeto de lei, queria que você colocasse em votação para fazer uma votação nominal. Para não ficar dúvida da intenção dessa casa. Paulão, parabéns. Brilhante projeto, você conduziu muito bem, você e todo mundo. Parabéns pelo projeto. E era isso que o vereador Zamparete queria colocar. Eu não sou inimigo das doulas. Eu só queria ver o que eu estou vendo. Doulas e hospital, um do lado do outro. Era isso. Com a palavra, o vereador Joel Geraldino de Almeida. Boa noite, senhor presidente, as doulas, diretores do hospital, público aqui presente, imprensa e os vereadores. Eu venho acrescentar e dizer da satisfação desse movimento doulas, de um cidadão, inclusive está aqui conosco, de ter
acompanhado o parto da sua esposa, juntamente com Dola, uma senhora que acompanhou desde o início da gravidez até o final quando ela teve o neném, apesar de ser uma cesariana, mas a satisfação desse casal, que ontem nós conversamos, quando nós estivemos no cartório, e a satisfação deles terem essa Dola acompanhando o parto do seu filho. Foi um acompanhamento muito bom e a direção do hospital também foi bem junto com eles, reconheceu, né, o trabalho da Dola, reconheceu a família daquele neném que estava nascendo e todos os trâmites que aconteceu ali na hora do parto. Então, é uma satisfação para eles. Eu acho que esse projeto, o vereador Paulo fez um projeto muito bom, sensibilizado, e todos nós achamos por bem, e as emendas que foram feitas pelo vereador Zampareto. Então, eu acho que isso é muito importante. E o casal, ainda na referência, essa Dola ainda acompanhou 25 dias a senhora na sua casa, dando orientação, né, acompanhando. A criança parece que não pegou ali a maminha, ela foi lá, se esforçou, estava todos os dias ali, ensinando a mamãe com um pouco de depressão, porque a criança não conseguia mamar, mas, enfim, deu tudo certo. Dou parabéns tanto para o hospital, pela agilidade, por ter acompanhado todos esse desempenho da Dola, que estava junto acompanhando. Meus parabéns tanto para o hospital quanto para a Dola, e nós vamos aprovar com muita satisfação, com muito ênfase, com muita alegria esse projeto. Muito obrigado. Era isso. Para discutir o projeto, o presidente da Casa, vereador Edson José Firmino. Gostaria de me manifestar no sentido da valorização da Câmara de Vereadores. Esta casa é intitulada a Casa do Povo, a Casa de Discussão. É ela que tem que fazer a oportunização para que as pessoas reivindiquem aquilo que julgam de direitos ou que busquem em termos de lei que seja aprovada ou reprovada ou mudada ou transformada. E eu quero parabenizar ontem a condução dos trabalhos do vereador Nilton Campos, que esteve na presidência do trabalho da Casa Legislativa conduzindo, todos os vereadores presentes. Eu não quero nominá-los porque posso esquecer de um e aí seria de minha parte indelicado, mas sei que estavam os vereadores Nilton, depois pode até relatar todos que estavam presentes. Parabenizar todos os vereadores, e a gente precisa enaltecer a classe política também, que é a nossa classe, que é a classe que se dispôs a discutir, que ouviu a população, que escutou aqueles que reivindicam, que vieram às galerias, que tiveram suas representações, que ouviu o hospital, que é uma entidade fundamental para o desenvolvimento, para o atendimento da nossa região. Quer dizer, a casa é a casa de discussão. Esse é o processo democrático, e a Casa Legislativa está tendo na noite de hoje um momento brilhante da mais alta estirpe na questão da discussão e da democracia que nós reivindicamos tanto neste país, que muitas vezes o povo não é ouvido, as entidades não são escutadas, e aí se tomam decisões arbitrárias lá em cima. Como, por exemplo, se levou a questão do câncer de mama e todo aquele tratamento para idade ainda maior do que existente, enquanto hoje nós deveríamos reduzir mais cedo fazer o exame para a prevenção do câncer de mama. Até porque a incidência está mais cedo nas mulheres. E ao contrário, alguém lá, sem participação do povo, sem participação das entidades, com certeza, nenhum de vocês aqui participaram, o hospital não participou, aqueles que são representantes da sociedade civil não participaram, e alguém lá toma uma decisão arbitrária. Esta casa não tomou.
Essa casa foi democrática, essa casa ouviu o povo, essa casa ouviu as entidades. E é assim que a gente tem que fazer, e é assim que se construirá Tubarão, uma cidade melhor para se viver. Então eu quero deixar na noite de hoje, parabéns, senhores vereadores. Parabéns para todos nós, parabéns a vocês que se dispuseram à discussão, mesmo em momentos até que gera conflito. Mas é assim mesmo, é assim que se qualifica a lei, é assim que se faz algo que atende à população. Então, boa noite a todos e parabéns a toda a galeria, a todos nós que estamos aqui na noite de hoje. Com a palavra, o nosso vice-presidente da Casa Legislativa, vereador Newton Campos. Cumprimentando a todos, vereador Edson e todos os vereadores, quando o vereador cita que aos vereadores presentes, na verdade nós já temos o hábito também na casa, e nem sempre os 16 vereadores, 17, hoje são 16, porque o vereador Jairo muito bem assumiu a prefeitura, estão presentes porque temos vários outros compromissos, mas os que estão, eles têm, já são responsáveis por chegar no consenso, e se não estão, delegam esse poder. Tanto que todos assinaram o requerimento, mesmo se não estavam presentes, porque eles estão sendo representados. Nós fizemos isso. E uma outra situação também, que essa casa já tem como costume, discutir esses problemas realmente com os envolvidos. Como foi no plano diretor, que nós trouxemos toda a sociedade aqui, para que nós chegássemos a uma lei mais próxima da realidade. Como foi no Conselho da Defesa da Criança e Adolescente, também trouxemos aqui, Promotoria Pública, o próprio Conselho, o Conselho Tutelar. Então, porque nós temos, como eu coloquei ontem, nós temos a prerrogativa de deliberar, vereadores, de deliberar e cada um de acordo com o seu entendimento, com a sua consciência, de votar, aprovar ou não. Mas o importante é os envolvidos em cada situação, que agora seriam os hospitais e seriam as doulas, que são realmente quem vão estar na frente dessa situação, que vão ter o dia a dia lá. Tá? Não somos nós que temos todo esse conhecimento. Então, por isso a importância desse debate. Eu gostaria de fazer uma referência ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Nessa casa nós já colocamos várias vezes. Tubarão tem orgulho até em dois setores, a saúde e na educação. Nós somos referência. Nós temos problemas, às vezes, na saúde, de acesso à saúde. Mas com referência a hospitais, nós temos 2 hospitais aqui que são referências. Nós temos várias clínicas excelentes, então o Tubarão não é referência. E o Hospital Conceição não é diferente. Ele é referência em alta complexidade. Não só é referência em UTI neonatal, em cardio, em neurologia. Só para citar um exemplo, em neurologia, rolou um vídeo aí nas redes sociais, de uma cirurgia neurológica feita, não me lembro, ontem, e com o paciente acordado e falando, cantando. O Dr. Marcos Guizoni e sua equipe já fez há tempos atrás aqui, está tocando violão, operando o cérebro. Então, o hospital ele investe em tecnologia, investe em material humano, investe na humanização, é só você perceber a transformação que vem acontecendo no decorrer do tempo. Tanto que se você olhar as alas antigas do hospital com as alas novas, você percebe a diferença e a preocupação. Né? E não é diferente, não vai ser diferente na questão das doulas. Aí eu tomo a liberdade, vai pedir, porque ontem no hospital, no início da reunião, foi uma reunião que levou mais de 2 horas, todos colocaram as suas ideias, expressaram suas opiniões, e chegou-se aquilo que nós queríamos, que foi o consenso. Mas o hospital, quando chegou, já trouxe aqui a ideia de encaminhamento. Eu vou ler o que o hospital nos passou aqui ontem, né? Com referência ao projeto de lei. A atuação das doulas junto às maternidades e das casas de parto é um acontecimento que não tarda a ser realidade em todo o país, seja pelo próprio convencimento da importância desta profissional, junto à paciente, ou seja pela imposição legal. A direção do Hospital Nossa Senhora da Conceição jamais se voltou contra a atuação dessa acompanhante do parto junto à sua maternidade. Pelo contrário, ainda que nosso município não tivesse nenhuma lei regrando o assunto, a atuação das doulas no acompanhamento das parturientes já ocorreu em diversas oportunidades. Admitimos a ocorrência de alguns desentendimentos que talvez tenham decorrido da falta de um diálogo prévio e um maior entrosamento entre a equipe hospitalar e as doulas. Contudo, foram esses episódios que nos proporcionaram momentos para a reflexão e amadurecimento sobre a importância da atuação dessa profissional no acompanhamento da parturiente também no ambiente hospitalar. Faço um parênteses aqui para enaltecer a atitude do vereador Carlos Zamparete, que foi que acabou proporcionando tudo isso. Parabéns, vereador, pelo seu entendimento, e realmente foi muito importante o seu posicionamento na sessão anterior que levou a isso. Parabéns.
Muitos dos hospitais, hoje administrados pela Associação Congregação Santa Catarina, já possuem as doulas como parte integrante da rotina de suas maternidades, tendo sido uma experiência bastante positiva para todos os envolvidos, que atuam conscientes de sua responsabilidade dentro de seus respectivos limites, a entrosamento e harmonia. Por esse motivo, acreditamos que essa deve ser a realidade também no Hospital Santa Conceição. Inclusive, nos dispomos a desenvolver um trabalho de humanização do parto, envolvendo as doulas e que possa ser modelo para várias outras instituições de saúde de nossa região. Enfim, aí segue toda uma explicação, né? E depois disso, já tem aqui do hospital, que foi acertado aqui ontem, para ver a importância de tudo isso. Na próxima semana, o Hospital Santa Conceição se reunirá com a equipe de doulas visando o ajuste de alguns detalhes para que as mesmas já comecem a atuar junto à maternidade do hospital antes mesmo da entrada em vigor da lei. Aquilo que o vereador colocou. Que mais importante do que ter a lei é ter o entendimento e vai ser aplicado. Porque nós temos aqui no país várias leis que pegaram, outras que não. Então, por isso a importância. Nós podíamos ter votado, deliberado, impor uma lei que não teria... Porque o que é importante nesse caso? O importante é a parturiente, muito mais o bebê, mas e todos os envolvidos que estão nessa situação. Então, por isso que nós temos que enaltecer esse trabalho. Na reunião ficou definido que, ao que pareceu o entendimento de todos, né, para que só será possível atender a integralidade da lei municipal após a reestruturação, ampliação do espaço físico. O hospital já se propôs a iniciar toda essa estruturação pelo centro obstétrico. Aquilo que ele tem, com planejamento de reformas pelo centro obstétrico. E só aqui são mais de 1,5 milhão de investimentos que o hospital vai fazer ali. Então eu gostaria, assim, de parabenizar o hospital pela forma como tratou o assunto e parabenizar as doulas que estão aí e que, pelo que se entende, pelo entendimento de todos os aqui que participam da ação, sabem da importância. Nunca foi discutido aqui a importância, foi a questão do hospital, era só muito prazo. Então eu quero deixar que foi muito proveitosa mesmo, tivemos ontem essa reunião de 2 horas e que nós conseguimos chegar nesse consenso. Eu fiquei satisfeito com isso e quero mais uma vez parabenizar a todos os envolvidos do hospital e a todas as doulas pela ação. Com a palavra, o proponente do projeto, autor, o vereador Paulo Henrique Lúcio. Senhores, eu só ocupo a tribuna, só para esclarecer. É interessante o que ocorreu ontem, mas eu só esclarecendo que esse projeto ele foi gestado, e antes de apresentar aqui, nós procuramos o hospital, eu só quero só retomar isso aqui, né? O próprio vereador Edson colocou também que está tudo ok. Então parece que dá a impressão que o projeto não houve uma procura. Então ele houve. O que ocorreu é que na dimensão da procura parecia que estava tudo ok. Estamos por parte do hospital, também procuramos da secretária de saúde, só queria fazer esse adendo, né? Esse esclarecimento que nós procuramos. Ele não caiu de paraquedas. E tanto é que a primeira votação, houve aqui um consenso entre nós vereadores, de que muitos queriam até aprovar na primeira, né? Por alguns vereadores, tanto o proponente quanto o outro, não, eu procurei o hospital, está tudo ok, eu voto tranquilo. E aí, com todo o direito, o vereador Zaparete, ele pediu, né, para que pudesse conversar e tal, porque alguns profissionais haviam me procurado, então onde houve isso. Então, só para fazer esse esclarecimento, porque esse projeto, ele não veio só da cabeça do vereador, mas ele foi procurado, né? Eu acho que todos nós temos esse hábito, de qualquer projeto que apresenta, buscar os envolvidos. E também queria ressaltar aqui e agradecer a deputada estadual Ana Paula Lima, que nos brindou com essa proposta, que nos pediu para que apresentasse esse projeto. Nós estudamos, levamos quase uns 3 meses para apresentar e depois, então, convencidos tanto por pessoas ligadas a essa atividade, quanto pela Secretaria de Saúde, nós resolvemos apresentar. Então, eu precisava fazer esse esclarecimento, né? Agradeço o diálogo que se deu ontem, né? Todo o debate, todo o entendimento, mas que isso já podia ter ocorrido antes. Podia ter ocorrido antes, né? Mas que bom, nunca é tarde para que isso aconteça. Obrigado. Em discussão ainda o referido projeto.
Então, vamos colocar em votação a proposição feita pelo vereador Carlos Zamparete, que a votação seja nominal. Em votação a proposição apresentada pelo vereador Carlos Zamparete, que a votação seja nominal. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, será feita a votação nominal. Para efeito de aprovação do projeto, você votará sim, conforme a pergunta feita pelo nosso secretário. Se você discordar, você vota não, se você for contrário. Então, solicito ao senhor secretário que faça a pergunta para a votação. Então, vamos solicitar o senhor... já vai fazendo como vota o vereador, automaticamente, se o vereador responder, já significa presença no plenário. Como vota o vereador Carlos Eduardo Zamparete da Silva? Como sempre foi a minha intenção, eu voto sim. Como vota o vereador Clodoaldo de Medeiros? Voto sim. Como vota o vereador Edson José Firmino? Voto sim. Como vota o vereador Evandro Souza de Almeida? Voto sim. Como vota o vereador Heraldo Pereira da Silva? Voto sim. Como vota o vereador Gelson José Bento? Eu voto sim. Como vota o vereador Gilson Paz Vieira? Voto sim. Como vota o vereador Joel Geraldino de Almeida? Voto sim. Como vota o vereador Júlio César Ângelo Rodrigues? Voto sim. Como vota o vereador Luiz Gonzaga dos Reis? Sim. Como vota o vereador Matusalém dos Santos? Eu voto sim. Como vota o vereador Newton de Campos? Voto sim. Como vota o vereador Paulo Henrique Lúcio? Sim. Como vota o vereador Vanor Rosa? Eu voto sim. Senhor presidente, temos 14 votos sim e 3 ausência com justificativa. Por 14 votos e unanimidade dos presentes, a lei das doulas está aprovada pela Câmara de Vereadores de Tubarão. Indicamos que se não tivesse, nós teríamos redação final e como entrou em regime de urgência, foi dispensada, não existe mais nenhuma votação, já está conforme ali apresentado quando se faz em regime de urgência. Em tempo ainda, senhores, eu gostaria de fazer leitura aqui de uma solicitação, eu mesmo até vou solicitar, eu mesmo farei leitura, senhor secretário, agradecemos aí a presença das doulas. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, vou convidar aqui as representantes das doulas e também do hospital, para que fiquemos aqui à frente junto com os vereadores e possamos fazer o registro fotográfico. Suspendo a sessão por 2 minutos para fotografia. E, olha, nós vamos fazer uma coisa bem povo. Se as mães quiserem participar conosco aqui, venham também. Vamos participar todos aqui para mostrar que a população está na casa do povo. Os pais também podem vir. Vamos lá, pai. Aí é com vocês aí. Podem vir vocês no hospital, né? Só um pouquinho aí, só um pouquinho, tá faltando pão. Vem, pai. Ó, vamos ter que se agachar ali para todo mundo ficar ali. Ó, vou contar até 3 aí, o Gilmar. Ô, Gilmar, tu conta até 3. Ó, o Gilmar é o nosso fotógrafo oficial, todos são oficiais, né?
Mesmo nessa alegria, nós vamos dar continuidade, porque somos obrigados aqui a seguir com os trabalhos da casa. Senhores, vamos de acordo do segredo presidente e explicação sexual. Tem alguém precisa? Nem fala, pode ter alguém precisa? Segunda aqui. Segunda, eu falei. Então, acordo feito. Eu só gostaria de fazer a leitura de um requerimento, peço a atenção dos vereadores, que eu precisarei pôr em votação. Esteve nessa casa o senhor Fauzi El Machin, ele que é... Senhores, eu só peço a atenção dos vereadores, por gentileza, desculpem, eu sei que nós estamos eufóricos, né, tivemos uma noite nesse momento, essa casa que é uma casa de embate, de discussão, teve embate, mas nós tivemos uma noite hoje também de muito brilho para a Casa Legislativa. Parabéns a nós, todos os vereadores. Nós tivemos um ofício do senhor Fauzi El Machini, ele que é embaixador da Palestina, como já de praxe dele todos os anos, ele encaminhou um ofício a esta casa, um requerimento. Ilustríssimo senhor Edson José Firmino, presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Tubarão, Santa Catarina. Cumprimentando-o, venho muito respeitosamente, através desse, solicitar a concessão de 10 minutos nessa Casa Legislativa para explanação sobre o Dia da Solidariedade do Povo Palestino,
celebrado no dia 29 de novembro, Lei Municipal 3.712/2011. Atenciosamente, Fauzi El-Machini, embaixador da Palestina. Então, ele solicita 10 minutos na sessão de segunda-feira para falar sobre o Dia da Solidariedade ao povo palestino. Coloco em apreciação essa solicitação feita pelo senhor Fauzi, para que tenha 10 minutos na segunda-feira. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado, peço que a Casa tome as providências devidas para que tenhamos a publicação e a sessão de 10 minutos na segunda-feira. Deixa eu me localizar. Por acordo dos vereadores, na noite de hoje, então, nós estaremos não tendo grande expediente e nem explicações pessoais. Ô, presidente, explicações pessoais também, eu não eu queria utilizar, é um minuto, se fosse possível. Se eu só para ver uma convocação, tá fácil daqui. Pode fazer. Até para usar os internautas, é uma convocação aos trabalhadores que foram demitidos da empresa Becausa, para eles estarem segunda-feira às 9 horas no Praça Shopping. Então, o vereador Carlos Zamparete está convidando, convocando de todos os demitidos da empresa Becausa para que segunda-feira às 9 horas no auditório do Praça Shopping. Auditório do Praça Shopping. Então, aqueles vereadores, isso é uma informação, aqueles que desejarem, façam o encaminhamento devido lá. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos comunicados e avisos desta sessão. Na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro, será efetuada a entrega das menções honrosas apresentadas no gabinete da presidência, conforme divulgado até o último dia 13 de novembro de 2014. Vai saber. Convoco, portanto, os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, que será realizada na próxima segunda-feira, 30 de novembro, no horário regimental das 19 horas. Nada mais havendo para ser tratado, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e convido a todos para de pé acompanharmos a execução do hino de Tubarão. Tubarão derramado e bendita, hoje brilha com grande fulgor. Essa festa fica comida, excelente arte de amor. Tubarão derramado e bendita, hoje brilha com grande fulgor. Essa festa fica comida, excelente arte de amor, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela do sul, o teu futuro será feliz, então sublime do meu marido, abençoada, cidade azul, idolatrada, estrela do sul, o teu futuro será feliz, então sublime do meu marido.